Meus amigos, o Palmeiras venceu o Capivariano. Estamos na semifinal do Campeonato Paulista, jogo controlado, jogo tranquilo, jogo de 2 gols do Vitor Roque, Andréas, Ramon Sousa, mas jogo de estreia de John Arias, que foi muito bem, e eu vou destacar aqui para vocês o lance, né, que vocês sabem qual foi o lance aí, que ele cavou o pênalti, e que, cara, não foi só o pênalti que ele cavou no bom sentido, né? Teve muita coisa interessante nesse lance, vou mostrar aqui pra vocês em mais uma análise aqui do meu canal, tá bom? Já vai deixando o like, já vai deixando o hype, se inscreve aqui, que tem vídeos e lives de Palmeiras todos os dias, tá bom? Quero saber o que vocês acharam do jogo, já vai deixando aqui nos comentários. E vamos primeiramente para as escalações. Palmeiras que foi a campo com Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Murilo e Piquerez, Marlon e Andréas Pereira, Alan, Maurício, Vitor Roque, Flaco Lopes. Muito se cogitou que o Arias ia ser titular, não foi titular, entrou no segundo tempo, né? Enquanto o Capivariano foi com Gui Nogueira, Diogo Matheus, Otávio, Wendel, Lucas Dias, Bruno Silva, Thiaguinho, Ravanelli, Baianinho, deu um trabalho esse Baianinho, tá? Carlos Eduardo e Vinícius Popó. Bom, rapaziada, primeiramente o que a gente pode falar sobre o jogo, que é algo que eu sempre trago aqui pra gente ter uma base, né, do que foi a partida do Palmeiras, que é esse mapa de momento de ataque, né? E é um mapa de momento de ataque onde parece até que tem um certo equilíbrio. O Palmeiras controlou o jogo, tá? Primeiro tempo, o Capivariano teve um momentinho bom ali depois do gol do Palmeiras, mas não conseguiu criar nada. Era uma posse de bola muito infértil, né? Depois que o Palmeiras abriu o placar cedo, ele dava a bola pro Capivariano e eles não sabiam o que fazer. O Palmeiras estava se fechando muito bem. Depois do segundo gol já a gente vai pro intervalo e o Capivariano volta um pouco em cima do Palmeiras, mas o Palmeiras já dá uma apertada na marcação, rouba a bola e começa a criar chance para marcar o terceiro gol. O gol não sai, o Capivariano volta a melhorar e aí no final da partida o Palmeiras mata o jogo já controlando o jogo, com o pênalti sofrido pelo Arias e depois com o gol do Ramon Sousa. A gente vai falar de cada um desses gols aqui, mas esse mapa de momento de ataque mostra quem esteve mais perto do gol. O estar perto, né, vocês sabem, não é fazer o gol, mas é uma questão do espaço do campo. Então o Capivariano tinha a bola, ficava ali um pouco à frente do meio campo e o Palmeiras se fechava e não tinha nenhum problema com isso. Sobre a partida, primeiro eu quero destacar aqui a boa partida do Piquerez, rapaziada. Piquerez fez aliás, os dois laterais, Piquerez e Kelvin, foram muito bem hoje. Dois caras que estavam sendo muito criticados. Acho que o Kelvin foi até melhor que o Piquerez no jogo, mas o Piquerez teve mais ações relevantes no jogo. Depois eu vou falar dos gols aqui, vocês vão entender como o Piquerez participou muito bem dos dois primeiros gols. Mas o Kelvin foi muito bem no jogo, então é um destaque que eu quero fazer aqui. Mas uma coisa que eu achei interessante no jogo de hoje uma variação naquilo que a gente estava acostumado, né? Daquela saída de bola do Palmeiras com um volante afundando no meio da zaga, hoje foi diferente. Olha só como em alguns momentos, ó, quem faz a saída a 3 é o Kelvin. Kelvin, Gomes e Murilo. E o Marlon Freitas um pouco à frente, certo? Só que em outros momentos, quem fez essa saída de bola foi simplesmente o Piquerez. Olha, Gomes, Murilo e Piquerez. E o Marlon um pouco à frente. Então, onde que tá a parte interessante disso? Muitas vezes é o Marlon Freitas que faz a saída 3. O volante afunda e os laterais espetam. Hoje, o Palmeiras usou os laterais. Só que quando o Palmeiras usava os laterais, antigamente tinha muito Rocha fazendo isso, muito Piquerez, era uma coisa mais fixa, né? Então assim, o jogo que o Marcos Rocha faz o terceiro zagueiro é o Marcos Rocha. Quando era o Piquerez, e aí, por exemplo, final da Libertadores de 2021 contra o Flamengo, o Piquerez jogou o terceiro zagueiro, né? Tô dando um exemplo. Era o Piquerez? Era o Piquerez. E hoje o que a gente viu? Uma saída de bola variável. Em alguns momentos era o Kelvin que baixava, outros momentos era o Piquerez que baixava. Às vezes baixava os dois, inclusive. Às vezes era o Marlon que afundou pouco, mas às vezes era o Marlon. Então, aquele padrão de quem faz o terceiro zagueiro, entre aspas, na saída de bola, hoje ficou uma coisa meio variável. Eu achei interessante isso. Talvez tenha confundido o Capivariano e talvez possa ser uma arma do Palmeiras para futuramente, né, confundir os adversários mais fortes, né? A gente tá falando de um Capivariano, mas a gente pode
confundir os adversários mais fortes, né? Quando a gente olha para as estatísticas aqui do jogo, ó, vamos dar uma olhada nas estatísticas aqui do jogo. As estatísticas elas indicam um domínio do Palmeiras, né? 2 grandes chances criadas contra 0 do Capivariano, 21 finalizações contra 17. Eles chutaram muito de fora da área, né? 2 defesas do goleiro do Carlos Miguel, que inclusive pegou uma bola no final da partida só para manter a estatística de metade dos jogos dele como goleiro do Palmeiras, ele teve baliza 0, tá? Mais que a metade. De 22 jogos, 12 ele teve baliza 0. Interessante. 5 defesas dos caras, 7-8, escanteios, beleza? 409 passes, e aqui eu quero falar, a gente é fiscal de passe longo, né? Inclusive, 2 finalizações no gol só do Capivariano. Para um time que finalizou 17 vezes, só 2 foram no gol. É óbvio que os caras estavam chutando de qualquer jeito, de qualquer lugar, né? Tudo chute de fora da área. Então, não é que, nossa, o Capivariano criou muitas chances. Não, pegava a bola na intermediária, não sabia o que fazer e chutava de qualquer jeito. Só que aqui a gente virou, né, nos últimos jogos aí, pelo menos desse ano, fiscal de passe longo, ó. E o Palmeiras teve 40 passes longos, só um número baixo, tá? 2 a mais que aquele contra o Atlético Mineiro, que foi 38. Acho que 5 a mais que aquele contra o Vitória. Poucos, tá? Poucos passes longos. O Palmeiras segue tocando mais a bola e dando menos, entre aspas, chutão. E desses passes longos, ó, 21 foram cruzamentos. Tem que cruzar, faz parte, cruzamento faz parte. Se você tirar os cruzamentos e vão sobrar 19 passes longos que não são cruzamentos, lançamentos e tudo mais. Então, assim, um número bem baixo do Palmeiras, um número bem baixo de passes longos para um time que teve tanto controle de jogo, né? 103 passes no terço final, um aproveitamento alto. Então, assim, o Palmeiras cada vez mais... Ah, Rick, mas é o Capivariano, eu sei, mas a gente tá fazendo essa análise jogo a jogo. Hoje é o Capivariano que a gente tem para analisar, mas já foi o Vitória, já foi o Inter, já foi o Atlético Mineiro, já foi o Corinthians, e a gente tá vendo uma evolução. Hoje, contra um adversário mais fraco, o Palmeiras fez o que deveria se fazer mesmo. Mas vamos lá, para análise dos gols que eu quero trazer aqui. O primeiro gol, ó, começa com a saída de bola, olha que interessante, tá? Saída de bola com o Piquerez fazendo a saída 3. Lembra que eu falei da variação? Ó, o Piquerez vai fazer essa saída 3. Olha esse detalhe, ó. Ele vem para jogar, e aqui é muito importante, tá? Olha como ele tá marcado. Eu acho que é o Maurício que baixa aqui para receber o passe. Tá marcado. Então, passe curto fica difícil. Mas olha quem baixa. O Vitor Roque baixa para jogar e para dar opção no Piquerez. Você ter esse apoio para sair jogando é muito importante para um time que não quer dar chutão. Então, esse movimento do Vitor Roque, ele me leva a crer que o Palmeiras vem trabalhando para dar menos chutão mesmo. Porque se fosse o time do chutão, o Vitor Roque tá lá na frente esperando chutão. Mas não, ele já baixa, isso é algo treinado. Então ele baixa para dar o suporte para a saída de pressão aqui do Piquerez. Nem é tanta pressão assim, mas enfim, ele baixa para dar esse suporte. O Piquerez sai jogando com ele, olha só. E ele tabela com o Piquerez. Eu vou tirar um pouco de tela para não dar questão de copyright. O Piquerez ele vai dominar, vai trazer para dentro, virou. E aqui, ó, eu posso colocar de novo. Ó, o Piquerez dá essa fatiadela linda pro Flaco Lopes. Vou tirar mais um pouco por causa do copyright. Vocês sabem que eu não posso ficar pondo no gol. Vocês dão uma olhada lá na Casa TV, enfim. Ele cruza na área, a bola sobra pro Vitor Roque, no que o Vitor Roque domina na área. E olha que interessante, Vitor Roque que iniciou a jogada lá atrás, dando opção de passe, ele já tá dentro da área para receber esse cruzamento do Flaco Lopes. Olha como o Piquerez já tá aqui também, podendo receber esse passe. Olha como o time progride. O Piquerez saiu lá de trás, tabelando com o Vitor Roque e tá aqui, ó, na entrada da área. Vitor Roque foi lá atrás, dá o suporte e já tá dentro da área. A transição do Palmeiras funcionou muito bem hoje. O Vitor Roque fez uma jogadaça e um golaço. 1-0 pro Palmeiras. Méritos totais do Piquerez e do Vitor Roque nesse lance. Participação também do Flaco, muito interessante. Mas o que mais eu gostei nesse gol mesmo foi a questão do Vitor Roque baixar para buscar jogo. Isso aqui eu achei muito interessante. Vamos pro segundo gol? Segundo gol aqui, ó, a bola tá com o Piquerez. E aqui vai um elogio. Eu tinha feito essa crítica ao Piquerez alguns jogos atrás. Foi até um jogo que eu elogiei o Arthur, porque o Arthur faz isso. E o Piquerez voltou a fazer algo que ele é muito bom. Ele só precisa querer. Eu vou explicar para vocês. Ó. Ele recebe essa bola pela lateral esquerda. Olha como estão os 10 jogadores de linha do Capivariano marcando baixo. Os 10. Estão todos eles nessa imagem. Mas tem um detalhe. Quando você baixa todo mundo para marcar, futebol é cobertor curto, tá?
tem o marcador do Piquerez, ó, as duas opções de passe curto aqui na zaga, tem um cara marcando, o atacante, ó, estão marcando o Maurício, o Flaco Lopes que tá tentando dar a opção, também tá bem marcado, o Vitor Roque ali tá monitorado, o Alan tá bem marcado, o passe longo lá no Kelvin também não vai rolar, porque acho que é o Baianinho esse aqui, né, bom jogador, tá marcando o Kelvin, você não tem praticamente opções de passe, porque tá todo mundo muito baixo e vão marcar praticamente todos os jogadores do Palmeiras. Mas futebol é cobertor curto. Se você quer encaixar a marcação em todo mundo, alguém vai sobrar. E quem sobra, olha só aqui no meio do campo. Tentaram marcar todo mundo, não conseguiram marcar o Andreas Pereira. Isso vai muito da posição também do Andreas Pereira, que é muito inteligente. Se coloca ali numa zona morta. E aqui que tá o detalhe que eu falei do Piquerez. Ó. O Piquerez, ele conduz para dentro e encaixa esse passe no Andreas Pereira. O Piquerez, ele tava com a mania no ano passado de não olhar para dentro. Ele só queria sair por fora. Só queria sair por fora. E assim, a visão periférica dele tinha ido pro ralo, né? E ele voltou a fazer isso, ó, dar passes por dentro. Isso é importante para você furar linhas também. E aí, ó, bola pro Andreas Pereira, que vai receber esse passe, ó. E aí você, pô, tentou marcar todo mundo, mas não conseguiu marcar o Andrés, né? O Maurício baixa aqui para receber, ó. O Andrés claramente ia dar espaço no Maurício, né? Tava muito desenhado, o Maurício baixou aqui para receber. E o Andrés é muito diferente, né? O maestro do time. O Maurício já domina, tabelando, e aqui não tem o que fazer, ó. O Palmeiras tá tabelando no entrelinhas dos caras, os caras estão correndo para trás, o Palmeiras tá correndo para frente. Se os passes forem bem coordenados, a defesa não pega, cara. Porque o Palmeiras já entrou no entrelinhas dos caras, aí não tem o que fazer. Aí basicamente não tem o que fazer. O Palmeiras já tá no entrelinha dos caras. Tabelinha feita, o Maurício dá esse passe pro Piquerez, que sai muito forte, né? A bola sobra e gol do Vitor Roque, o segundo gol do Palmeiras. Uma boa trama, saiu até meio esquisita ali no final da jogada, mas outra boa participação do Piquerez, como eu falei, muito bem no jogo, tá? E 2 gols do Vitor Roque. Mas aí a gente vai para essa obra de arte. Isso aqui, cara, ai, que emoção. Vamos falar do homem? John Arias estreia. E olha só, o Palmeiras sai jogando aqui a partir de um lateral, ó. O Evangelista traz para dentro. Olha como o Arias, que era em tese o ponta direita, ele baixa aqui para receber essa bola do Evangelista. Ele tá na linha de passe do Evangelista. Mas o Evangelista, por algum motivo, não solta essa bola para ele. Solta com o Marlon, que traz ela para dentro e já se desenha a linha de passe. O Arias vai se encaixando assim nas linhas de passe. Ó, linha de passe limpa pro Arias, que tá pedindo a bola. Mas o Marlon também não quer dar esse passe vertical. Tudo bem, né? Prudência. Solta a bola no Gomes. E o Arias aqui, ó na dancinha do Siri aqui para se encaixar na linha de passe. E aí não tem o que fazer. Alguém vai ter que tocar pro Arias, né? O Arias pela terceira vez pedindo bola. O Gomes vai soltar essa bola aqui no Arias, obviamente. Ó, ele já domina em progressão, né? Domina girando em progressão, óbvio. E aqui, ó, olha que interessante, ele já traz pro lado esquerdo. E olha como você tem 2 linhas de 4 do Capivariano. E o passe dele, eu até desenhei aqui, o passe dele ele tá bloqueado. É muita gente no caminho. Pro Felipe Anderson, que muito inteligente, entrou bem no jogo, tá? Que muito inteligente já se coloca nessa zona por fora do bloco de marcação do Capivariano. O Capivariano tenta marcar muito por dentro, o Felipe Anderson já pisou lá como um ponta. Inteligente, ó, percebeu essa janela, já pisou ali como ponta. Mas o passe do Arias não tem como conectar, porque tá tudo muito compacto ali. E o Arias tem uma coisa que é uma qualidade dele e que ele já tá mostrando isso no Palmeiras, que é temporizar o passe, ó, porque ele tem a condução. Ele conduz mais um pouco até esse passe abrir. Ele não tenta o passe antes, ele conduz mais um pouco até esse passe abrir. Aqui, ó, limpou. Aqui conectou, ó. No campo de visão dele é isso aqui, ó. Conectou o passe pro Felipe Anderson, que muito inteligente, se mantém fechado. Ele espera o movimento do Arias para encaixar o passe com ele. E aí ele vai acertar o passe com o Felipe Anderson, né? E, pô, o Arias entrou fresco, né, mano? Ele já é bom fisicamente. Imagina ele fresco entrando aos 80 minutos de jogo. Ele já furou entre linhas do Capivariano e vai atacar a profundidade. Já tá se projetando nas costas da última linha. E o Felipe Anderson, ele temporiza muito bem também esse passe, ó, para pegar no limite pro Arias, que dá uma seguradinha, temporiza o movimento também, é muita inteligência junto, cara. O Felipe Anderson muito inteligente, Arias muito inteligente, é muito jogador inteligente no Palmeiras, cara. E pênalti pro Palmeiras, pênalti que o Andrés foi lá, bateu e fez o
terceiro gol do Palmeiras. E para finalizar, né, nem tem muito o que falar do lance, não tem análise para fazer do quarto gol, mas eu quero ressaltar isso aqui, ó. Pressão do Felipe Anderson que rouba na bola e ó, olha esse passe do Felipe Anderson pro Ramon Sousa. Eu vou tirar um pouco de tela para não dar copyright. O goleiro tenta sair e aí o Sousa faz isso aqui. E nessa hora todo mundo torceu pro Sousa esperar pro Arias fazer o gol, né? Mas o Sousa foi lá, fez o gol, tá tudo certo. Jogadaça do Palmeiras. Jogadaça do Palmeiras, Felipe Anderson entrou bem demais, tá bom? Só pra finalizar o que eu tenho pra falar desse jogo aqui, eu quero explicar pra vocês mais ou menos como é que foram as alterações do Palmeiras, ó. O Palmeiras fez essas alterações, né? Colocou o John Arias no lugar do Alan, padrão, né? Botou o John Arias no lugar do Alan, padrão, para jogar aqui na direita, e colocou o Sousa no lugar do Vitor Roque. E aí que tá, no que ele fez essa alteração, eu pensei que ele ia botar o Sousa na ponta e o Maurício virar segundo atacante, como ele vinha fazendo, né? O Maurício às vezes jogava de segundo atacante, mas não, ele manteve o Sousa mesmo de segundo atacante aqui, e junto com o Flaco Lopes, na verdade até inverteram, o Flaco Lopes foi para a esquerda, o Sousa foi para a direita, certo? E depois ele fez algumas alterações para corrigir isso. Ele colocou o Felipe Anderson no lugar do Maurício, aqui 6 por meia dúzia, ele veio fazer essa do Maurício, que estava por fora mesmo, e o Evangelista entrou no lugar do Flaco Lopes, e aí o Palmeiras basicamente fez isso aqui, ó, fez uma trinca de volantes, mais ou menos isso aqui, ó, o Evangelista veio para a esquerda, Andreas veio para a direita, o Sousa virou o centroavante, o Felipe Anderson e o Arias ficaram passeando por aqui. Em alguns momentos, eu acho que ele até deu uma largada, o Andreas virou meio que um meia aqui, ó, para essa dupla de volante. O Andreas ficou um pouquinho à frente da dupla de volante e quase que virou um 4-2-3-1 aqui, ó. Basicamente virou um 4-2-3-1. Defensivamente, o Palmeiras defendia num 4-5-1 com o Sousa livre lá na frente, né? E o Andreas passeando um pouco mais. Essas foram as alterações do Abel, que não fez 5 alterações, né? Fez 4 alterações. Considerações finais, eu quero saber a opinião de vocês aqui. Quem eu preciso falar muito bem nesse jogo? Kelvin Piquerez, de novo, vou repetir, Kelvin fez uma partidaça. Fazia tempo que ele não fazia uma partida boa dessa, desde das estreias ali dele, né? Os primeiros jogos de estreia dele ali, que ele tinha ido muito bem. Depois ele decaiu muito. Esse ano ele voltou um pouquinho melhor do que o ano passado, mas ainda não tinha deslanchado. Hoje ele fez uma partidaça, apesar de uma rebatida meio estranha lá, que os caras quase fizeram um gol, mas paciência, no geral ele foi muito bem. Piquerez muito bem no jogo também. Piquerez muito bem no jogo. A dupla de volantes, Marlon e Andrés, assim, eles doutrinam o meio campo, é surreal o que esses dois jogam de bola. Mas eu quero destacar o Arias, que entrou muito bem. Entrou, é muito bom, é muito diferente. Mas principalmente um cara que tá um pouco embaixo aí com os reforços. A galera tava meio que tirando ele pra nada, como se ele não fosse ser útil, que é o Felipe Anderson. Felipe Anderson é muito inteligente. E num Palmeiras que tende a ter mais a bola, a construir mais, a trabalhar mais as jogadas, com vários jogadores inteligentes se conectando em campo, eu acho que esse é o ano do Felipe Anderson, tá? Pode não ser um titular absoluto, porque o elenco é forte, mas eu acho que o Felipe Anderson, não sendo o time do chutão, que tem que brigar e ele ficar sendo só secretário de lateral, um time que constrói, que tem a bola, o Felipe Anderson pode fazer a diferença esse ano, e a gente viu. Entrou e participou ativamente dos 2 gols do Palmeiras, o terceiro e o quarto gol. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam do jogo. Pra mim, jogo bem legal, jogo bem interessante, muita coisa bacana. E agora vamos aguardar aí quem que será o nosso adversário nas semifinais. Meio de semana tem Palmeiras e Fluminense. Fechou, rapaziada? Vejo vocês nos próximos vídeos, nas próximas lives. Deixe sua opinião aí, o like, o hype, a sua inscrição. Tamo junto e avante palestra.